Boa noite, povo maravilhoso. Vamos sequenciar. Eu queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3 e 4, tá? Quem for achando vai dizendo eu. Não, abre no 2, é só para fazer o versículo 2 aqui, as minhas palavras. Eu faço das palavras de Paulo as minhas. Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 2 em diante. O versículo 2 é um brinde, mas é o 3 e o 4. Tá? Já faz um tempo que Deus me despertou para a gente passar esse versículo mais uma vez, só que hoje um pouquinho mais aprofundado. Nós falamos muito sobre esses textos, mas não de forma aprofundada, tá? Nós vamos entrar um pouquinho mais de cabeça nesse texto aqui. Vamos lá, gente. Capítulo 4, versículo 2 está escrito assim, ó: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham. Quem lembra o que significa abster? Abster-se. Não. O que significa abster-se? Vocês estão tentando entrar em regra de contexto, estão perdendo o sentido. Vocês estão quase entrando no contexto e estão perdendo o sentido real da palavra. O que é abster-se? Lá. Abster-se. É realmente o quê? Para não perder tempo? Ó, metilar, cortar. Abster-se significa não existir possibilidade. Fazer um zero. Entendeu? Quanto que você pode de gordura trans? Zero. Não tem nenhum relinho. É realmente dar um tchau para isso. Tanto que existe um contexto que fala que nem em pronunciar esse nome no nosso meio deveria existir. Então realmente é para nós lutarmos com todas as forças que temos, como diz na epístola de Hebreus, no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, sobre lutar contra o pecado ao ponto de derramar seu próprio sangue. Quem está comigo? Tá? Então vamos lá, ó. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, ou seja, aquilo que compromete o parâmetro da sexualidade. Vocês lembram disso ou não? 1 Coríntios 6,18 está escrito assim, ó: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica, não está falando aquele que faz, aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, o seu e o de Cristo. Em extensão da continuidade desse capítulo 6, dizendo que nós fazemos do corpo dele uma prostituta, meretriz. Perfeito? Temos que cuidar disso aqui, gente. Todos estamos sujeitos a isso. Todos, não dá para brincar. E a imoralidade, ela é simples. 10 segundos, você já foi e nem viu que você foi. Estão comigo ou não? Não precisa se condenar caso isso aconteça. Lembra que o texto está falando sobre praticar e não cometer. Praticar é você permanecer fazendo. Vai chegar uma hora que pode ser que aconteça alguma coisa e você precisa se arrepender, voltar aos pés do Senhor, ir à cruz do Calvário, sem hipocrisia, lutar contra aquilo de verdade e não desejar que aquilo aconteça. Repete comigo em alto e bom som, assim, ó, direitinho. Repete comigo assim: o verdadeiro pecado é quando o meu coração, além de desejar, não se arrepende. Tem gente que perde o controle, antes de começar a fazer já está se arrependendo, só está sem força para conseguir parar. Deus, ele leva muita coisa em consideração, gente. Muita coisa. Você não tem noção que ele leva em consideração. Eu aprendi, talvez vão me perseguir por causa dessa frase, mas eu vou dizer mesmo assim, eu aprendi que pecado para Deus é aquele que realmente eu quero fazer, cara. Sabe quando você fala, eu vou fazer, eu sei que está errado e eu vou fazer. Isso Deus tem problema, cara. De verdade Deus tem. Estão comigo ou não? Deus sentado,
tomando seu suco de fogo. E você está ali naquele momento tenso, lutando contra o pecado. Até agora ele não está preocupado com isso. Você vai e comete o pecado. Quem pode dizer misericórdia? A hora que você comete o pecado, ele para te observar. Que Deus não está preocupado com o que você fez. Deus está preocupado em como você vai reagir com aquilo que você fez. Quem me entendeu? Eu não estou dizendo que eu estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou dizendo que para ele é mais importante não só a luta contra, mas como você reage depois que você comete. Sabe aquela ideia? Agora que eu fiz mesmo, então não estou nem aí mais. Não é isso que ele quer enxergar no seu coração. Ele quer enxergar um coração que não quer fazer. Ele quer enxergar um coração que vai brigar com aquilo agora com unhas e dentes. Ele quer realmente enxergar um coração que não deseja aquilo para ele, porque sabe que o corpo dele não é para imoralidade. Quem está comigo? Vamos lá. Verso 4. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Eita, gente, agora o negócio pega aqui que nós vamos ficar um pouquinho. Esse texto aqui nos originais, ele traz um sentido que fuça muito comigo. Gente, eu queria que alguém abrisse a Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa que se comprometa, levanta a mão, fica com o microfone na mão. Você vai ler para nós Efésios capítulo 5, versículo 28. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês profunda. Quem vai ler bem rápido? Só começar. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. 29, 30. Vai, pode ir. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ó, a sua própria carne, alma e corpo tá juntos, tá vendo que legal? Forte, né? Segue. Pois somos membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Continua, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ó, unirá com a sua mulher. É praticamente se fundir em quase todas as fases. Gente, isso aqui é muito forte. A gente já comentou sobre isso e eu vou repetir de novo. Wagner, esses dias Deus estava ministrando um negócio no meu coração que mexeu comigo. Quem tem aliança aí? Pega uma aliança aí, alguém. Dá uma aliança para mim aqui, qualquer um. Dá uma aliança aqui. Ui. Aqui, que legal. Vocês estão vendo isso aqui? O que nós conversamos? É duas pessoas morando dentro desse cercado, não é? É ou não é? Agora, olha que legal, segura aqui. Olha que tremendo isso daqui que vocês vão ouvir. Olha que tremendo. A Bíblia descreve que é feita uma aliança de alma e uma aliança de sangue, certo? Por isso que quanto mais tempo os dois vão passando junto, mais um vai se parecendo com o outro. Mais um vai se parecendo com o outro. E quando acontece o adultério, a primeira coisa que acontece é a pessoa vai mudando as suas características até físicas. O sorriso muda, a forma de falar muda, o tom de voz muda. Por quê? Porque o adultério está tentando ferir aquela aliança. Quem está comigo? O adultério é um vírus para tentar corromper aquela aliança. Ele não é o poder de destruição daquilo. Quem está comigo, diga amém. É muito importante que você lembre disso. Lá em Mateus tem uma chavezinha que você precisa guardar no seu coração. O adultério, ele é efetuado literalmente quando a pessoa sai daquilo lá e quer ir para um outro relacionamento. Aí é adultério. Entenderam ou não entenderam? Então o que eu quero que fique claro dentro do coração de vocês aqui, ó? Aliança nada mais é que uma alma conectada com outra alma que agora se torna uma única. Oi? Opa, fala mais alto. Isso. Um corpo conectado com outro corpo que se torna um único. E como é que faz com os espíritos? Hã? Como é que é? Os espíritos são separados, né? Olha que show. Wagner, o que é uma aliança? Dois espíritos morando dentro de uma casa só. Quem pegou? Isso é aliança.
Wagner, qual que é o cercado que a gente tem que morar? Um corpo só. Para você, homem, para você, mulher, habitar. Isso é aliança. Isso é aliança de alma, isso é aliança de sangue. Isso é dois, um só. Amém ou não amém? Então o que nós estamos vendo aqui em Efésios capítulo 5, versículo 28, 29, 30 e 31? Que a mulher, ela é a extensão do corpo do homem, e o homem é a extensão do corpo da mulher. Ambos são únicos. Repitam comigo, únicos. Pronto, agora a gente já fechou o problema. Então não existe essa ideia que o diabo planta na cabeça da gente de que cada um no seu quadrado, cada um com sua individualidade, calma, cada um com suas características, mas ambos únicos. É assim que funciona. Entenderam? Esse é o ponto que funciona. Duas naturezas únicas que se completam, homem e mulher se completando. É esse que é o plano de Deus. Estão comigo? Então essa ideia de dizer, olha, o homem é para lá, a mulher é para cá. São duas, não, é uma pessoa só. É assim. E se o diabo conseguir plantar na sua cabeça que é duas, ele já iniciou a divisão de vocês. Perfeito? Joia? Capítulo 4, versículo 2 está escrito: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. A escola inteira não está fazendo isso. 3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade, que isso não seja mais real no meio de vocês, não exista mais isso. Que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo. Repitam todo mundo comigo. Número 1, você tem que ter domínio de você. Olha o 5, não com desejos imorais. Você precisa dominar os desejos que estão dentro de você, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem me entendeu? Esse é o texto. Nós precisamos definitivamente ter controle do nosso próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, 4, expressivamente o versículo 5. Quando nos privamos uns aos outros, o que acontece? O próprio Satanás vai testar você, tentar você no quê? Na incontinência, no libido. No grego de verdade é no domínio próprio. Moral da história: nós temos parte do fruto do Espírito Santo que nos dá o direito não, falar baixinho não aceito. Pega o microfone e fala alto para eu ouvir. Do quê? Domínio próprio. É uma parte do fruto do Espírito. Repete comigo: tangerina. Como é que funciona isso? Tangerina, ela é linda, ela tem vários gomos, mas tudo aquilo é o quê? É uma fruta só, gente. O fruto do Espírito, para mim, se parece muito com uma tangerina. Cada gominho é uma coisa. E o legal é comer todos. Mas se você quiser comer separado, você também pode. Mas o ideal é todos. Para compor uma tangerina, não parte de uma tangerina. Então, o fruto, não os frutos. O fruto, a Bíblia diz. O fruto do Espírito, o último deles é o quê? Domínio próprio. Então o que o diabo vai tentar ou testar, ou vai realmente vir igual um leão em cima da gente? Para tentar o domínio próprio, gente. Quem está comigo? Por isso que o cuidado que nós devemos ter dentro do casamento é absurdamente importante. Olha para você ver, que cada um de vocês saiba controlar. Nós já conversamos que você tem que aprender a fazer isso, lembra? Na reunião passada nós já falamos sobre isso, nas reuniões passadas. Saiba controlar seu próprio corpo. Então aqui nós vamos usar a palavra corpo como corpo completo. Repete comigo: corpo completo. Fala para mim por quê? Porque essa palavra corpo aqui tem uma chave dentro dela muito forte, que as traduções antigas mudavam esse sentido. A nova tradução da linguagem de hoje traduz esse texto completamente diferente. Você até assusta, parece que ele mudou o sentido, mas não mudou não. E vou dizer para você o porquê que não mudou. Porque a palavra grega aqui, ela traz esse sentido. A palavra corpo aqui, gente, é skeos, ou skeos,
ela traz vários significados. Toma nota aí de alguns para você ver aqui, ó. Ela significa corpo ou vaso. Olha que legal isso daqui. Ela pode servir como utensílios ou como pessoas, no sentido de vaso escolhido, vaso de honra. Quem está me entendendo? Marcos 11:16 você encontra isso, Lucas 8:16, Atos 2:27, 18 a 12, mesma coisa. Estão comigo? Agora tem uma outra parte importante, tá? Que também traz o sentido de vaso como corpo humano. E lá em 1 Pedro 3:7, quem lembra? Está escrito lá. O corpo humano, gente, é 2 Coríntios 4:7, que fala de vaso de honra, desonra, enfim, vaso escolhido. Lá em 1 Pedro 3:7 está falando o quê? Quem lembra? Só sobre casar isso aqui, ó. Vaso mais frágil. Então, essa palavra skios, ou skios, enfim, tanto faz aqui agora, importante que você saiba o que é, ela significa vaso. Wagner, como é que fica a tradução simples? Olha os dois sentidos, nós falamos número 1, agora comigo, número 2, repete comigo, número 2. Olha que legal, porque a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, ó, que cada um de vocês saiba controlar sua própria mulher. Saiba cuidar da sua própria mulher. Saiba escolher sua própria mulher. Olha que loucura isso, gente. É forte ou não é forte? Olha o que a nova tradução da linguagem de hoje diz. Olha que legal. Olha lá. Que cada um saiba viver com sabedoria. Saiba viver com a sua esposa. Saiba viver com a sua esposa. Saiba viver com a sua esposa de vocês. Saiba controlar de um modo que agrade a Deus, com o seu próprio corpo, em santificação, honra e respeito. Sei que dá uma sensaçãozinha de sem sentido, mas é isso aqui. Wagner, por que tem esse sentido no versículo 4? Já vou te dizer, olha o 5. Não com desejos imorais. O que ele está dizendo? Saiba viver com a sua esposa com sabedoria, com entendimento, como um vaso, como extensão do seu corpo. Eita, gente, eu gosto, hein? Eu gosto demais. Que cada um de vocês saiba tomar uma esposa para si com santificação e honra, não com paixões de luxúria, como fazem os pagãos que não agradam a Deus. Ou seja, o texto fala para a gente se abster das imoralidades sexuais, tais como a praticada, por exemplo, para aqueles que, em vez de tomarem uma esposa e fazê-la de uma forma, ó, pra você ver, ó, estar com a mulher de uma forma harmônica, onde haja santificação em você e nela. Quem está comigo, diga amém. Ó, pra você ver, ó, para que nós não desrespeitemos, ó, pra você ver, ó, aplicando o princípio, aplicando a harmonia da santidade, não sendo movida por luxúria, desejos sexuais além do normal causados por imoralidade, por distorções, por raízes malignas, ou desrespeitando os limites da decência, entrando em relações sexuais ilícitas, clandestinas, com a esposa, ou filha, ou irmão, defraudando. E o legal, sabe o que é, gente? Que o texto fala para você não defraudar o seu irmão. Quando fala de defraudar um irmão aqui, não está falando só de defraudar um homem, irmão masculino, não, é seu irmão no quesito esposa. Saudam os filhos da eleita, a escolhida, a sua irmã, porque o maior elo que nós temos é irmãos em Cristo, até entre nós aqui em si. O céu não se dá em casamento. Jesus deixou bem claro. Esse texto na Bíblia Sagrada fala: saudam os filhos da eleita. A eleita, sua irmã, no quesito, como no quesito de irmãos mesmo assim, em Cristo. E olha que tremendo isso daqui, gente. Como isso aqui é forte. Ou seja, relações ilícitas, clandestinas, com a esposa, filho ou com o seu irmão. Ainda fala de defraudar, fala de você realmente
ferir o elo de casamento de uma outra pessoa. Fala de você quebrar esse limite que existe entre a sua aliança e a aliança de outras pessoas, ou de você agregar um terceiro para aquela aliança que você não deveria fazer, tá? E o mais tremendo é que o finalzinho desse texto fala que existe um vingador, e que esse vingador, ele é Deus, né? Você deve estar pensando lá na Marvel, mas não é na Marvel não, você vê que o negócio é muito pior do que você está imaginando. Verso 5: não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ofender de que jeito? Defraudar de que forma? Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador de todas elas. O que é o problema que nós temos aqui, ó? Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que dá o Espírito Santo a todos vocês. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação, versículo 7. O que eu quero que fique claro para vocês aqui, ó, com toda a clareza do mundo. Esse texto aqui, quando nós lemos ele no grego, nós vemos que Efésios 5, 28, 29, 30 e 31 se repete aqui pelo sentido dos originais. Paulo está dando um sentido no grego que a gente tem que colocar duas partes para explicar o que o grego está querendo dizer. Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que ter domínio do corpo de vocês. Vocês não podem permitir que os desejos imorais tomem conta de vocês, como toma conta dos corpos daqueles que não conhecem a Deus. Vocês não deveriam permitir que as imoralidades controlem vocês. Pelo contrário, vocês precisam ter domínio próprio. Esse mesmo Paulo disse anteriormente em Coríntios, dizendo com toda a clareza do mundo, para você não permitir que o próprio diabo venha testar esse domínio próprio. E esse Paulo também disse que Deus nos deu um fruto do Espírito, que é uma capacitação sobrenatural, que vem direto do Espírito Santo, para nos dar controle. Quem pode repetir comigo? Controle. Poder de dizer não. E o fruto do Espírito é direito de uma nova natureza. Repete comigo: nova natureza. Isso é um direito nosso conquistado em Jesus Cristo. Estão comigo ou não? E aqui está dizendo que um cristão verdadeiro domina a si mesmo. Em tudo se domina, como diz em 1 Coríntios capítulo 9. Um atleta em tudo se domina. Esse é o segredo. Não é isso que está escrito lá? Só que aqui também traz um outro sentido, que além de você realmente não permitir, olha lá para você ver, ó, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo. Aqui está falando de um corpo extensão. Você homem e você mulher, ambos, em santificação e não em desejos imorais, como aos gentios. Aqui fala de você realmente não ir atrás da sua esposa por desejos e paixões luxuriosas. Não estar com ela só pelo desejo sexual, só pela vontade carnal de estar junto com ela, não. Mas de você aprender a tratar a sua sexualidade, tratar seu interior, e praticar com ela o amor, e não só o desejo. Você praticar o amor com ela, e não só suprir um desejo sexual. Porque afinal de contas, os gentios, um procura o outro para o sexo, para transa. Não é isso? É isso que eles fazem. Aonde o que vale é a química corporal. Aonde o tamanho do glúteo ou o tamanho do bíceps fala mais do que tudo. Aonde a beleza estereótipa de fora vale mais do que a interior. Quem está comigo, diga amém. É aí que é o ponto. Aonde essas coisas externas, elas valem muito mais. Isso é uma busca dos mundanos. E que nós não deveríamos nutrir essas raízes dentro de nós. Paulo está dizendo assim, querido, escuta, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo. Não permita que essas coisas horrendas tomem conta nem de você e nem do seu cônjuge. Seja um protetor do outro.
Seja um zeloso com o outro, afinal de contas, sois um único corpo. Saibam tomar a esposa de vocês em santificação e honra, não com paixão de luxúria, excesso de desejo sexual, como os pagãos. Isso aqui é forte, gente. Porque vingador é o Senhor de todas essas coisas, que previamente lhes dissemos, solenemente lhes testificamos, porque Deus não os chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, aquele que rejeita essas instruções não rejeita homens, e sim a Deus que lhes dá o seu Santo Espírito. Quem está comigo, diga amém. Deus se vinga da imoralidade e, em especial, da ação de tomar uma esposa, impulsionados pela paixão lasciva e a iniquidade de ir além dos limites da decência, defraudando o irmão na esfera das relações sexuais. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem está disposto a brigar com Deus aí, diga amém. Hoje Ele está com vontade de resolver esse negócio com a gente. As visões que nós temos tido aqui no meio é justamente para resolver. E hoje existe um ringue. E 3 integrantes dentro desse ringue lutando. Quem quer saber quais são os 3? Quem quer chutar para tentar acertar? Não. Pior que não. Mas você quase acertou alguns. Eu vou melhorar para vocês. De um lado do ringue é Deus. Agora tem 2 do outro lado. Quem são os 2? Não. 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 Mais 4 tentativas, vai. Não. Mais 3. Não, vocês estão gastando aí. Só mais 2. Não. São 2 do outro lado. Bom. Bem. Do lado direito aqui tem Deus. Vou botar ele na esquerda não. Do lado direito tem Deus. Do lado esquerdo tem você e seu pecado. Ou você se junta ao seu pecado e luta contra Deus, ou você se junta com Deus e luta contra o seu pecado. Esse é o ringue. Seria você e aquilo que você não quer praticar mais. Se você não quer, você está jogando no time de Deus. Agora, se você começa a criar justificativas do porquê daquele pecado, você está lutando a favor do pecado contra Deus. É esse o problema. Sim. Deixa um aqui e outro lá perto do vaso ali. Seria eu e as imoralidades? As minhas, né? Sim, vocês e as imoralidades. Perto da boca, por favor. Na realidade seria o espírito do homem que quer Deus contra a carne, né? Que é isso. A justiça. É o espírito militando contra a carne. Isso. Então o que acontece? Existe um ringue hoje. É o que fala lá em Gálatas, né? Que o espírito milita contra a carne, né? Isso. Então o espírito sou eu, que é a parte material que não se contaminou com o pecado lá do Éden, e a carne seria a junção do corpo e da alma e contaminada. Sim. Que essa parte ela precisa de regeneração, é isso? Sim, então essa luta seria para regenerar essa parte que está exato. Só que, caída, meu irmão, nós temos todas as ferramentas cabíveis. Nós temos o fruto do Espírito que nos dá o direito do domínio próprio. Nós temos a salvação que nos dá a oportunidade de nascermos de novo, de recebermos o selo do Espírito, nascermos de novo, entrarmos numa nova realidade. Quando a gente entra dentro dessa nova realidade, a gente é batizado com o Espírito Santo. A gente recebe o fruto do Espírito. Ele passa a morar ativamente dentro da gente. Nós temos a palavra da salvação. Nós podemos nascer da água do Espírito. Olha quantas vantagens a gente tem para lutar contra essa situação. Gente, uma coisa é clássica: ninguém vai poder falar para Deus que Deus não nos ajudou. A única coisa que te impede de vencer é não querer. Ele fez tudo. Ainda botou nós 3 no ringue e falou assim: você que escolhe agora. Ou você continua com seus pecados de estimação, ou se junta comigo para a gente vencer ele.
uma coisa é fato: Ele não vai permitir que isso aqui exista mais dentro da gente. Quem está comigo, diga amém. Então, olha para você ver aqui, ó, que simples. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Não está escrito que Deus gostaria. Não, a vontade dele é essa. Estão comigo ou não? A vontade de Deus é que pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, e que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, gente. E que nessa matéria ninguém se ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem me entendeu, diga amém. Então o texto está bem claro, reforçando mais uma vez, agora no sentido dos originais. A palavra corpo aqui, ela traz, repetindo de novo, a palavrinha corpo aqui é a palavrinha skeos, que significa, é traduzida também como vaso. Lá em 1 Pedro 3,7 fala de vaso mais frágil. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 fala do vaso no sentido de corpo humano. Também descreve como utensílios, Marcos 11, 16 e por aí vai. Esses são os sentidos que essa palavra traz. E aqui traz esse duplo sentido nos originais: corpo humano e vaso no quesito de mulher mesmo. É isso que é tremendo. Skeus aqui traz os dois sentidos: o corpo do homem. Tanto que as traduções mais modernas estão traduzindo só o corpo do homem, mas eu não posso apagar esse sentido do original de jeito nenhum. Esse versículo aqui na NAA ele não está tão bom. O sentido é corpo do homem, no quesito de corpo do homem com a mulher. É isso que é forte. Então você está endossando mais uma vez o sentido de Efésios capítulo 5, versículo 28, 29, 30 e 31. É uma extensão aqui, gente. É uma extensão. Então eu preciso, cara, acho que de todas as frases que a gente falou, essa aqui para mim é a mais importante de todas elas. Tomar uma esposa impulsionado pela paixão lasciva. Sabe aquela ideia de querer casar com uma mulher, cara? Isso aqui é forte demais, gente. Querer casar com uma mulher, ô Senhor Jesus, porque você gostou das pernas dela. Querer casar com uma mulher porque o bumbum dela te agrada. Querer casar com uma mulher porque o decote dela é surreal. Querer casar com ela porque ela tem um corpo violão, nem se for contrabaixo, meu amigo. Você está entendendo? Isso não é parâmetro para casar. Querer casar com uma mulher pensando no sexo. E já pega as mulheres com a mesma consciência aí, por favor. Cai na mesma. Aqui está falando de dominar seu corpo no quesito de também não ir atrás de um cônjuge por essas finalidades. E nem acreditar que elas são critério para um casamento, gente. Quem está comigo, pelo amor de Deus. Por exemplo, às vezes você quer descobrir, por exemplo, um texto para te dar fundamento para o sexo antes do casamento. Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses 3, 4, do 3 ao 8. Estamos lendo aqui agora, ó. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. Já está falando aqui já. Antes do casamento é imoral, depois do casamento é lindo. Não é para ter sexo antes do casamento, está aqui, ó. Fundamento, não tem discussão. Ah, Wagner, não faz sentido. Provérbios 6,32. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer se arruinar é quem pratica tal coisa. A palavra adultério aqui também no hebraico traz o sentido de sexo antes do casamento. Tá vendo aí? Esse papo de falar que isso aí não tem na Bíblia é mentira. Está aqui. Estão comigo ou não? Então, gente, que fique claro para todos vocês. Os critérios para se conquistar um casamento não são esses. Não é a parte sexual. E agora, dentro de um casamento, nós precisamos lutar para que não haja esse tipo de imoralidade dentro do nosso interior, para que finalizemos com isso definitivamente,
para que venhamos a entender realmente que não é a parte masculina ou feminina, não é aquela ideia de falar: meu marido está com problema, pastor, meu marido está vendo pornografia, eu não sei o que eu faço. Minha filha, é você, está vendo pornografia? Eu não, está vendo sim. Mas eu nunca coloquei meu olhinho. Colocou sim, ué. Você não tem cabeça? Seu cabeça tá vendo? E tá na hora da gente parar de colocar a culpa no marido e ir brigar por ele para ajudar ele a vencer. Às vezes é vice-versa, é a mulher que faz isso. Você acha que isso não acontece no nosso meio ou nesse Brasilzão? Você está enganadíssimo. Tem um monte de mulher presa em pornografia, em imoralidades. E pornografia, gente, a gente já conversou, não é só ver sexo entre homem e mulher, não. Tem um mundaréu de coisas nesse aspecto. A gente até brincou numa reunião de moralidade, quem lembra? Doritos, Dorana, né? Dorama, Doriana, como é que é o negócio lá? Misericórdia. É mesmo, é imoral do mesmo jeito. Tá lá a mulher assistindo contos românticos com sexualidade e erotismo oculto. Não, gente. Instagram, Facebook, pelo amor de Deus, gente. Nós voltando numa cidade que a gente foi atender uma família que a gente ama muito. A gente voltando, minha filha falou assim: papai, não olha pra cima não. Por quê? Não olha não, papai, depois eu falo. Falei: o que foi, filha? Nathan, Letícia, não tem nada a ver. É só uma propaganda de roupa. Mas não tem que olhar não. Pelo amor de Deus, gente, o outdoor com a mulher seminua. Quem me entende? Pertinho. Eu tive uma experiência com Deus nesses dias nessa área sexual, né? Tive acesso a uma região do meu interior, né? Da minha alma. Era como se eu tivesse entrado dentro de mim mesmo. Aí eu estava dentro de uma casa. Aí nessa casa era cheia de móveis. Aí eu começava a orar dentro daquela casa, os móveis começavam a falar, de demônios. E eu via sair várias vozes daqueles móveis. Aí os demônios falavam assim para mim: o que é que você está fazendo aqui? Aí eu estava, nesse mesmo momento, eu estava em outro cenário. Aí uma pessoa falava essas palavras para mim: não fira os seus olhos. Não ferir os olhos. Sim. Deus estava chamando, o pai estava chamando a minha atenção de ter cuidado daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo ao longo do dia, porque aquilo que você deixa entrar através dos seus olhos, são receptores, isso vai entrar dentro do seu coração, né? E vai modificar, pior, né, vai modificar o seu interior. Você começa a adornar seu interior com uma mobília maligna. É bem desse jeito, é forte. O Ederson trouxe uma experiência que ele teve ali sentadinho ali, que Deus trouxe para ele uma revelação de um texto muito forte. Fortíssimo, gente. Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Consegue repetir? Dá conta? Vamos lá. Não, eu quero te honrar, com certeza. Muito forte. Compartilha para nós aí. Então, eu lembro que eu estava fazendo, estava cozinhando, alguma coisa assim. Pode entrar com os dois pés, olha lá. E aí me veio aquele texto que Jesus, ele começa a expulsar o pessoal do templo, né? Olha que forte isso aqui, ó. Jesus começa a expulsar as pessoas do templo. Coloca o microfone bem pertinho da boca. Fala: vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores. E aí me veio junto dela, dessa passagem, me veio... Não, eu lembro pra você, que bonitinho. Ali tá falando você comentou sobre Jesus expulsar, depois falando que... Peraí. Lembrei. Que aí me veio também da questão que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Isso, Apocalipse. E se alguém abrir o coração, entrarei e serei com ele, farei nele morada. Então me veio que a casa é o nosso coração. E que nós fazemos do nosso coração um lugar de refúgio de salteadores, de ladrões. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Diabo. Então nós fazemos do nosso coração um lugar de refúgio para os demônios. Olha como é que bate com a visão que o vaso teve, tá vendo que legal?
Lá dentro estava adornado com móveis. E fora que ele falou mais um monte de coisa. Olha para você ver, a gente olha ali dentro como Jesus expulsando os cambistas da casa do pai dele. Gente, a casa do pai dele não é alvenaria. Ele disse, o meu reino não vem com aparência física. Ele está dentro de vós. Entende? Jesus não estava expulsando os cambistas de fora. Jesus não disse, olha para você que tremendo, cara. Jesus não estava, a Bíblia diz que Jesus se irou. Jesus não se irou porque estavam vendendo e fazendo da casa do pai dele comércio. O que Jesus estava revoltado era da casa do pai dele se tornar um covil de ladrões, de espíritos. Você não viu o que ele falou? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está falando da gente se tornar casa de demônios, de ladrões. Vocês estão entendendo o tamanho do negócio? Exatamente. E Jesus deixou bem claro, nós escolhemos quem vai morar dentro da gente. Se nós permitimos que os móveis sejam adornados por demônios, ou se dentro da gente existe um trono para Jesus se reinar dentro de nós. Então Jesus não está revoltado ali dentro com o povo fazendo comércio, entendeu? Jesus não está revoltado ali dentro com o povo fazendo comércio dentro de Israel como a casa de Deus. Jesus está revoltado com a gente vender a nossa alma ao diabo, entendeu? Comerciar quem nós somos, os nossos valores, os nossos princípios, quem nós somos, o que nós temos. Cara, logo logo vão começar a leiloar a santidade. É uma prostituição, sim senhor. É quando a gente começa a comercializar os nossos valores com ladrões e salteadores. E o pior, além da gente vender os nossos princípios e valores às pessoas com as nossas práticas, a gente ainda dá morada para esses bichos morar dentro da gente. Demoninhos de estimação. Aí esse moço me manda mensagem assim, sabe, senhora, a esposa dele, que deveria ter muito orgulho desse, como ele diz aí, né, desse negão, chama ele de moreno, ele se ofende. E, sabe, ele falou assim, será que faz sentido? Eu falei, que maneira faz sentido, rapaz? Isso aqui é Deus puro na terra dos viventes, dando glória a Deus e aleluia. Fortíssimo, muito forte. Muito forte. Semana passada, eu fui trabalhar. Eu tive duas experiências. Não exatamente comigo, assim, uma experiência sobrenatural, mas foi uma experiência de ver em outra pessoa. E aí eu saí, eu falo pro Beto que eu não estou nem sabendo lidar com o que eu estou vivendo de tão bom que tá. Enfim. E aí eu saí, entrei numa loja e tinha um casal de senhores mais idosos do que eu, né, mais velhos do que eu. E aí ela começando a pegar um monte de roupa assim que dá em mim, gente. Ela era bem mais fortinha do que eu, né? Aí ele viu, eu comecei a pegar, eu peguei um blazer, peguei algumas peças assim que mais comportadas, né? Aí ele veio assim pra mim, aí ele falou assim, Jaira, desculpa, ele nem falou meu nome, ele falou, você... Quando ele falou, eu entendi outra coisa. Ele falou assim, você é testemunha de Jeová? Para mim veio assim, você está sendo testemunha minha onde você está? Para mim veio assim. Uau. E aí... Tradutor simultâneo automático. Eu fiquei assim... Ao vivo e a cores. Aí eu fiquei sem saber o que responder, porque eu nunca vi o homem, era esposo dela, e ele me perguntava assim do nada. Aí eu, o quê? Não entendi. Só que eu entendi o que ele tinha falado, né? Aí ele falou, não, você faz parte da igreja Deus e Amor, não, Testemunha de Jeová? Aí eu, não. E tipo assim, mas por quê? Aí ele, não, porque eu tô vendo você pegar umas roupas assim, 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 assim. Parece que tem a ver alguma coisa. Eu disse, pois é, eu não faço parte desse ministério, mas eu sou cristã. E aí ele, tá, legal. E aí eu depois fui falar com a esposa dele, e a esposa dele é testemunha de Jeová. E tipo assim, eu fiquei, não, Deus, isso aqui é muita loucura. Tipo assim, pegando as roupinhas, né? E aí foi que eu entendi, tipo, você está sendo diferente, né? Fazendo a diferença, né? E aí fui-me embora trabalhar pro salão. E lá no salão, começou, um ambiente onde a mulherada entra e tem as frustradas, tem as atribuladas, enfim. E dessa vez entraram as frustradas. Sim. E no casamento foi muito, não sei nem dizer o que foi que aconteceu assim. Na hora, depois eu pensei, meu Deus, acho que eu fiquei com raiva, falei coisas sem saber.
E depois o próprio Deus falou para mim, não, é porque isso já está impregnado em você. A conversa delas ficou um tempinho falando de que, porque é bom, o marido tá dormindo em outro quarto, melhor fosse ele viajasse, ficasse 15 dias fora, porque isso, porque aquilo. Aquilo começou a me dar um negócio, um desespero. Gente, eu comecei a ter ânsia de vômito. Sério, eu comecei a ficar vermelha, eu não conseguia mais terminar de fazer meu trabalho, tanto as duas conversando assim. E eu ficava, meu Deus do céu, não acredito que eu estou ouvindo isso. Aquela vontade de dar uma pregada. Não, aí eu não aguentei. E aí ela me soltou, não, porque, nossa, seria maravilhoso se a gente só dormisse em quartos separados e só tivesse uma visitinha de vez em quando. Ai, aquilo, tipo assim. Aí eu olhei... Agora que você falou de visitinha, eis que estou à porta e bato. Eu virei pra ela bem... Gente, tipo assim, foi bem no olho dela. Eu falei assim, e qual é o sentido do casamento? Para que serve o casamento, então? Aí ela, não, mas a gente tá pra ser companheiros. Mas, nossa, é maravilhoso. Eu disse, não, mas qual é o sentido do casamento? Como assim? Antes que casa, quer estar junto, depois que casa, quer estar separado? Qual é o sentido do casamento? E ela, tipo assim, acabou a conversa. Acabou. Foi isso que eu fiquei depois, meu Deus, o que foi que eu falei? Será que eu falei com raiva? Será que eu, tipo assim... Corte rápido, Tramontina. E aí, eu comecei... Até editamos aqui o vídeo já, tá pronto. Eu comecei a perguntar, será que eu fiz com raiva? Ele disse, não, Géria, porque isso já está impregnado. Tu não aceita mais isso. Tipo assim, isso não é nem que seja imoral, isso está contra quem eu sou. Mas essa é a ideia. Quando Deus começa a escrever na tábua do coração da gente, o negócio vai ficando complicado de lidar. Realmente vai ficando muito complicado de lidar, gente. Muito complicado. Você já não consegue mais. Não é uma questão de você querer uma oportunidade para querer aparecer. Não é uma questão de você querer um minuto para você pregar e chamar atenção. Não é. É algo que vai gerando indignação dentro de você. Eu fui cortar o cabelo, não é sobre casamento, eu fui cortar o cabelo. E o cara começou a falar, pô, Jesus, ele gosta mesmo de álcool, filho. Multiplicou álcool pra galera toda. Eu falei, não vai ficar assim, não. Eu falei, rapaz, então Jesus gosta de rave, né? Eu já entrei assim já. Ele gosta de rave, né? Ele, como assim? Eu falei, meu filho, não foi álcool, não. Foi 900 litros. Sério, cara? Eu falei, Cara, tem coisas que a gente vai ouvir, a gente tem que estar pronto para ouvir. E por isso que quanto mais nós permitimos que o Senhor Deus trate a nossa aliança, mais nós vamos poder permitir que a verdade da aliança dele através de nós seja derramada dentro dos outros. Presta atenção, gente, só um minutinho, vocês me perdoam, quem me perdoa, diga amém. Perdoa mesmo, quem perdoa, diga amém. Enquanto nós não abrimos para pregar o evangelho e a aliança de Cristo, as pessoas que estão vivendo uma aliança com as trevas, ou aqueles que não creem em Deus, como diz o texto aqui dentro, vão continuar pregando sobre os desejos imorais, porque não conhece a Deus, cara. Eu acho tão complicado isso daqui. Nós como cristãos não podemos nos posicionar e anunciar, elucidar, pregar, demonstrar, derramar aquilo que a gente está vivendo, cara. Mas esse povo cheio de taças, cheio de vinho de imoralidade, cheio de promiscuidade, cheio de imoralidade sexual, começa a derramar isso onde eles estão. É uma unha aqui que está fazendo junto com a unha do outro lado e derramando imoralidade. Do outro lado, promiscuidade, adultério e um monte de coisa. Gente, isso é evangelismo. Isso é pregação das trevas. Wagner, então nós vamos debater. Essa hora é igual cirurgia, irmão. A Jaira não percebeu, mas ela não falou, ela perguntou. A melhor forma de confronto não é a afirmativa, é a interrogativa. A melhor forma de levar o ser humano a raciocinar, meditar, refletir, reorganizar os pensamentos, os sentimentos e as emoções é com uma pergunta. Quem me entendeu? Esse é o segredo. Esse é o segredo, gente. Alguém levantou a mão aí. Aleluia. Eles falam uma mentira como se fosse verdade, né? Sim. E eles defendem com toda E força. sabe o que é o problema? A população, minha irmã, é muito Maria vai com quem estiver falando mais forte.
Às vezes a irmã nem concorda com essa vibe de cada um no seu quarto. Aí começa a evangelista, não, bom seria se cada um tivesse no quarto, nós fizéssemos uma visitinha de vez em quando. Meu irmão, eu conheci histórias que eram quartos diferentes, cada um dormia num quarto diferente, cada um no seu banheiro. Chegou o ponto de cada um morar num apartamento diferente e permanecerem casados. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Já não existe casamento aí faz muito tempo. Deturpar a verdadeira figura de uma aliança. Por que hoje eu bato tanto na figura de aliança e não só casamento? Porque as pessoas perderam a boa consciência do que é o casamento e tentam inferiorizar, desmoralizar, diminuir, destruir a boa consciência do que é um casamento, gente. E o pior, no nosso meio cristão, eu estou falando de igreja brasileira. Você entende isso? Por isso que é necessário que nós preguemos. Eu vi uma moça comentando algo hoje. Ela falou assim: Deus, por que há tanta sujeira e imoralidade no altar? Por que tanta gente promíscua limpa o nosso altar? Aí Deus falou para ela assim: eu vou limpar o altar, na hora que você estiver disposto a ir para ele. Porque eu preciso de pessoas iguais a você lá dentro. Falei, mas por que essas pessoas promíscuas estão lá dentro? Falei, porque eles têm coragem, de mesmo sujo estar lá dentro, eles têm coragem, vocês não. Vocês estão lutando para se santificar, lutando para se limpar e se sentem dignos de estar lá. Nossa dignidade não vem das nossas atitudes, vem da obra vicária de Cristo Jesus na cruz. Tem amém aí nessa boquinha? Susan, não tem? É escola, mas para falar amém, irmão. Nada do que você fizer vai te pôr em status de merecimento, mas o que ele fez nos faz digno. Um dia falaram, Wagner, humildade de Satanás. Repete comigo, humildade de Satanás. Eu conversando com o pastor falou, não, mas eu não sou digno, varão. Eu falei, realmente. Mas o fato de você não ser digno não significa que você não possa ir. Ele falou, não, mas claro que eu não posso, meu amigo. Então, se você não é digno e não pode ir, então agora o problema não é com a sua dignidade. Agora é você afirmar para mim, com o seu comportamento, a sua filosofia maluca, que isso para mim chama-se humildade de Satanás. Ele falou, como assim? Eu falei, sim, senhor, humildade de Satanás. Você está dizendo que Jesus não é digno de morrer por você. Jesus, o que ele fez na cruz não foi suficiente para cobrir você. Nossa santidade, nossa dignidade, nosso merecimento é fruto e produto desse ser maravilhoso chamado Yeshua HaMashiach. Estão comigo ou não? Então a gente precisa sim, sem entrar em debates, sem brigar e bater de frente, mas pregar com sabedoria, ousadia e intrepidez, gente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Só que lembra de uma coisa bem clássica. Leva a mão direita para a gente fechar e diga: primeiro, dentro de mim, depois para as outras pessoas. Primeiro você escuta, aprende, pratica, vive, se torna o que mesmo? Falamos na última reunião. O que? Aprovado. Depois você prega. O mais rápido possível. Tá, Jesus, eu queria 10 minutos, mas não é eu que mando, é o Senhor, né? Então vamos lá, Quando fala de moralidades, está falando de verdade nós purificarmos o nosso interior, a nossa mente. Não permitir que essas sujeiras entrem dentro da gente. Aí está lá a mulher dizendo, meu marido está vendo pornografia. Querido, o que você está fazendo? Ao invés de você ficar reclamando. Às vezes a pessoa chega e fala, pastor, ou apóstolo, ou que seja, ou filho de Deus, ou Wagner Ribeiro, o que o meu marido está vendo pornografia? A pergunta minha não é o que ele está fazendo. Minha pergunta é o que você está fazendo para que isso mude. Você assumiu essa guerra para você lutar com? Você trocou a arma de afronta? Você trocou a arma de acusação? Porque, gente, você chegar no maconheiro e falar assim, ô meu filho, você está fumando maconha. Você é um viciado. Ai, você está em pecado. Ele está quase falando para você, puxa um dedo. Você está entendendo? Quem lembra dessas brincadeirinhas de criança? Eu lembro. Por favor, gente. Ele vai fazer ha para você, ele já sabe. Não é isso, cara.
Troca a ferramenta satânica de acusação para, a partir de hoje, eu vou lutar em prol do meu marido. De que jeito, Wagner? Simples, agora eu vou amá-lo. Eu vou procurar as brechas e os buracos sexuais que existem dentro de mim. Qual é a frequência sexual que eu tenho com meu marido? Será que eu me arrumo para ele, eu me perfumo para ele? Será que eu cuido dele? Será que eu me importo em realmente ser carinhosa, amorosa, prestativa, serva? Será que eu me preocupo em realmente estar disponível para ele? Será que eu quebrei o tabu idiotizadamente satânico de que mulher não procura homem? Nossa, eu tô com umas tretas com os pastores brasileiros aqui dentro. Meu amigo, se nós cair dentro de um ringue, nós vai se abraçar lá dentro, Jesus. Nossa, Deus do céu, irmão. Que vontade de descobrir de onde saiu essa teologia desse povo. Misericórdia. Aí sai fogo mesmo de vez. Vocês estão entendendo? Não, gente. Ao invés de você apontar o defeito do seu cônjuge, procura as suas faltas, que sirva para ambos nós. Eu aprendi uma coisa com Jesus na cruz. Jesus não apontou o que a igreja fez. Jesus fez o que devia ser feito. Você está entendendo? Não entendeu? Para nós funciona mais ou menos assim. Ao invés de você ficar apontando o defeito e a falha do seu cônjuge, vê o que você poderia fazer para ele não ficar daquele jeito, cara. Sabe aquela ideia de falar assim, o meu marido tá... Não, eu tô vendo pornografia e eu quero ver o que eu faço para resolver isso aqui. É nós. Entendeu? É nós dois, cara. E brigar por isso e resolver. Mas, Wagner, eu não sei o que acontece comigo. Não sabe? Então descobre. É só descobrir o que está acontecendo, cara. É lutar, é perguntar, é vir atrás da gente, fazer pergunta, é ler livro. Quando eu precisei ajustar coisas no meu casamento, meu amigo, onde tivesse a palavra cá, eu já achava que era mento. Meu amigo dava cá, eu já estava, é mento, né? É mento. Meu Jesus. Um dia passou um carro com medo. Você já acha que eu brincar, né? Minhas piadinhas de sempre. Entendeu? Então nós começamos de verdade a correr atrás de respostas. E eu percebi que quanto mais você procura, mais você encontra. E quanto mais sede você tem de encontrar, mais você acha. E quanto mais você acha, mais fome você tem de procurar. E quanto mais você procura, mais você aplica, mais você transforma, mais vida você gera na vida das pessoas. Meu casamento não é perfeito. Eu sei que não, mas nós não vai parar nem um dia até que tudo seja bom. Hoje, no minuto que eu estava passando uma dificuldadezinha, olha que bobeira minha, me deu uma vontade de fazer isso. Eu peguei o perfume da minha esposa, que ela estava no salão, deu uma borrivadinha no dedo assim, fiquei assim, Aí eu estava chorando na mesa, ela veio me abraçar. Eu falei, olha aqui. Ela o quê? Cheira aí, ela. Eu falei, não pra cá, ela o quê? Tá aqui ainda. Meu perfume, fé. E ela, eu chorando pro lado dela do outro. Porque tem hora que não tem muito o que fazer, abraça e chora. Tá bom já. Quando eu sabia que ela tava ali chorando comigo, já tava bom. E aprender a brigar contra as dificuldades um com o outro, cara. Entendeu? Parar de ficar botando defeito no seu cônjuge. Isso ai meu Deus, isso é o diabo, cara. É o diabo tentando nos separar com a ideia de eu sou santa, você é o pornografieiro. Tá entendendo? Você tá entendendo? Mas tem que criar umas, mas faz tempo que eu não solto umas dessa. Tá entendendo? E nisso a gente vai criando nós mesmos criamos separação. Não, irmão, não, cara. Conversando com o ministro do evangelho, ele falou, Wagner, divórcio é igual amputação, cara. Quem lembra do texto que fala que existem pecados para a morte? Quando fala de morte, um dos sentidos é morte física. Você acha que o médico vem e sai cortando perna assim do nada? Deu uma feridinha, passa logo a faca. É assim? Não, cara, tu vais brigar até o último segundo. Você só vai arrancar a perna se aquela perna for matar você. Só nesse momento que é permitido cortar uma perna, cortar um braço, cortar um dedo. Quem me entendeu? Na diabetes, meu amigo, eles fazem de tudo. Quando vê que aquele negócio vai começar a contaminar tudo pra cima, eles vão lá e amputam.
Traumático, a mesma coisa. Quem me entendeu? Pode ser estranho para vocês, mas no meu caso, um residente que falou com o médico, dizendo para ele: doutor, deixa o joelho. Mas vai ficar infuncional, mas é melhor ficar infuncional e o menino tentar do que se arrancar para cima e não ter segunda opção. Eu lembro de um dia, Alex, eu orando, falando: Deus, obrigado por me deixar um joelho para orar. Eu nunca tinha agradecido a Deus por isso. Tá entendendo? Esse é o ponto. Repete comigo os dois: meu pecado. Parece que é a ideia de abraçar um pecado para si, né? Agora diga: o pecado do meu cônjuge é meu pecado. Nós vamos ser livres juntos. Isso é casamento. Isso é casamento. Parar de apontar um ao outro e brigar um pelo outro. Sabe aquela ideia? Meu marido é vamos, tá? Então vamos ler, vamos aprender. Vamos lá conversar com o Wagner, vamos assistir a administração de moralidade, vamos correr atrás, vamos escutar o outro ministro, tem um outro pregador, vamos aprender, vamos brigar por isso aqui. O que mais que eu faço, Wagner? Para de apontar. O que mais que eu faço, Wagner? Simples. Faça votos por essa pessoa. Ore, interceda, brigue por ela. Minha esposa: o que você está fazendo? Foi de sempre. Foi o que? Eu fui orando por você. É isso que eu estava fazendo. Quem está comigo? Para nós fechar, gente. Que domingo eu tive uma experiência aqui, a Jara orou por mim e tal. Depois eu escutei Deus falando comigo muito forte. Ele falou: eu não te dei armas para você machucar os outros, mas para lutar. E eu sabia que naquela hora ele estava falando nesse sentido, não só do casamento, mas das pessoas em geral, que eu estava usando os dons que ele me deu para machucar as pessoas. Se proteger ferindo primeiro para não ser ferida. Isso aqui é muito normal na vida de muita gente. Quando a gente vem de uma rejeição e Deus nos dá as coisas, a gente entende que o melhor defesa é o ataque. E a gente fere primeiro para não se sentir ferido. E daí ele estava falando que não é, estava usando de forma errada, que era para corrigir isso. Eu aprendi que quem tem força tem que usar força para não deixar que ninguém brigue. Entendeu? Quem sabe falar muito bem tem que aprender a metilar a conversa para não permitir que exista dissensões, contendas e brigas verbais. Estão comigo? Esse é o segredo, gente. O texto está dizendo para você saber controlar bem o seu corpo em santificação e honra. É isso que nós precisamos. O nosso corpo não foi feito para imoralidade. Não importa qual pecado que o seu cônjuge tenha cometido, quer seja ele imoral ou imoral sexual. Estamos juntos e é assim que a gente tem que brigar juntos. Ao invés de você apontar o defeito do seu cônjuge, ver quais são os seus erros e principalmente as suas. Bem alto. 1, 2, 3. Faltas. Para mim é o mais importante. Literalmente o mais importante. Jesus, ele veio cobrir todas as faltas do que todo mundo deixou de praticar. Isso que ele nos ensinou na cruz do Calvário. Hoje nós vamos terminar diferente. Eu quero orar por vocês. Fica mais agarradinho que você puder com o seu cônjuge. Se o seu cônjuge não estiver aqui, você dá aquela agarrada de longe, assim, ó, no espírito. Intencione e agarra ele no espírito aí. Fala, negão, meu. O seu é molendo. Tá assim já o negócio aqui, tá forte. Pode colocar. Faça isso. É assim. Senhor Jesus, obrigado pelos casais e as famílias que nos assistem e aqueles que estão presencialmente junto conosco, Pai. Famílias fortes, Pai. Sem murmuração. Sem apontar um defeito do outro, Deus. Sem aquela prática satânica, demoníaca, diabólica, de quando o nosso cônjuge vem conversar com a gente, para a gente se esquivar dos nossos próprios defeitos e fugirmos, nós apontamos o defeito da outra pessoa. Como se isso fosse apagar o nosso defeito. Que sejamos livres dessas más práticas, Senhor, no nome de Jesus. E que abracemos uns aos outros, no temor de Jesus Cristo, lutando um pelos outros, Pai.
A esposa lutando para vencer junto o pecado com o marido lutando para vencer junto o pecado com a esposa, porque afinal de contas não é o pecado dele, é o dela, é o pecado deles. Que venhamos a sair dessa infantilidade de quem bebe leite, de ofensas, de apontamento com o dedo, de acusações, para um casamento maduro, onde encontramos um defeito do nosso cônjuge e já entramos em guerra constantemente, não contra o cônjuge, mas para a liberdade daquele a quem ou daquela a quem nós amamos, com muita sabedoria, Senhor. Spirit of the living God, please, ajuda cada um de nós a manifestarmos o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade e o domínio próprio. Que o domínio próprio seja real dentro de todos nós, e que a cada dia que passa, o romantismo, o prazer de estar perto, seja notório entre todos nós, e aonde essa voz ecoar, aonde a tua palavra ecoar, Senhor, em o nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amo vocês.